Olá, seja bem-vindo ao canal Ideias Matemáticas. Eu sou o professor Lidiomar Casteluber e neste primeiro vídeo do canal iremos ver a resolução de uma questão de geometria descritiva utilizando o GeoGebra. Sem mais delongas, vamos à resolução desta questão agora. O GeoGebra ele possui uma interface 3D, uma janela de visualização 3D, bem parecida com o espaço tridimensional, da geometria descritiva, que possui os planos horizontal e vertical. Então, antes de qualquer coisa, deve-se abrir o GeoGebra. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é vir aqui em janela de visualização, nas preferências aqui do layout, colocar para exibir uma ajuda na barra de ferramentas. A ajuda aparecerá aqui em cima e ela diz o que cada ferramenta fará. Não é uma coisa exatamente obrigatória para a resolução da questão, mas eu acho interessante quando se acaba de instalar o GeoGebra, deixar ativada essa opção. Então é uma dica aí para quem não utiliza esse recurso ainda. Então, falava da janela de visualização 3D, vamos abri-la aqui no menu exibir. Você vai em janela de visualização 3D, aguarda um pouquinho, ela vai se abrir aqui. Vou fechar por enquanto a janela de visualização. E aqui temos a nossa janela de visualização 3D, como vocês podem ver aí, Então, a janela de visualização 3D ela possui os eixos X, Y e Z, que na geometria descritiva são o afastamento, aliás, a abscissa, o afastamento e a cota, respectivamente. E aqui no GeoGebra, esses eixos são representados pelas seguintes cores. O vermelho é o nosso eixo das abscissas, o eixo X. O verde é o afastamento, nosso eixo Y. E o Z é a cota, o nosso eixo azul aqui no caso. Uma diferença, geralmente com os planos da geometria descritiva é que aqui no GeoGebra o eixo X, a direção positiva do eixo X, ela corre aqui para a esquerda, enquanto que normalmente se vê o eixo X, que é a linha terra, o abscissa, correndo para a direita, É até possível fazer ele correr para a direita, quando fizemos assim, só que daí o eixo Y vai correr para trás ali, para o plano horizontal posterior, em vez de, o lado positivo, em vez de ir para o plano anterior, ele corre para o posterior. Então, eu acho mais interessante deixar o Y, vindo aqui mais para a direita, para a frente direita. Então, nós teremos que a direção positiva do eixo das abscissas ficará para a esquerda. Essa é uma diferença do plano aqui no GeoGebra com o plano da geometria descritiva. Só que não estão aparecendo aqui, na generalização 3D exatamente os planos da geometria descritiva, não tem, por exemplo, plano vertical aqui, nós só temos o eixo, Então, nós podemos criar alguns planos aqui no GeoGebra que representem os planos da geometria descritiva, Já tem um plano horizontal aqui, esse cinza, horizontal, esse cinza, mas vamos ocultar ele aqui, ele é um plano padrão, vamos ocultar ele e nós mesmos criarmos os planos horizontais e verticais aqui através do campo de entrada no GeoGebra. Para o plano horizontal, vamos utilizar a função z igual a zero, que ela vai mostrar na janela de visualização 3D todos os pontos, que possuem uma cota igual a zero, Ou seja, os planos que não possuem altura, vão estar no plano XY normalmente representados no plano cartesiano. Apertamos Enter aqui, temos um plano horizontal aí. Para o plano vertical nós usamos a função y igual a zero, porque ele vai dar
todos os pontos sobre o eixo das abscissas, né? Sobre o eixo X. Sobre o eixo X e que tenha alguma altura, né? Ele só não vai ter um afastamento. Eles vão ter abscissa e cota, né? Temos entre, então, temos aí os dois planos que representam os planos horizontais e verticais na geometria descritiva. Bem, tendo isso em mãos, vamos agora para a resolução da questão. Bem, então, temos aqui a nossa épora, né? E aqui em cima o nosso problema, né? Que foi dado, né? Que diz o seguinte: traçar a épora da reta CD paralela ao bissetor par, dados os seguintes pontos, né? C, menos 4, menos 2 e interrogação, né? Não temos aqui a cota. E D, menos 7, menos 4, menos 3, né? Bem, comecemos pelo que nós temos, né? Que é, no caso aqui, o ponto D. Temos todas as coordenadas dele. Então, vamos inseri-lo aqui através do campo de entrada, né? Apenas colocando, né, essa coordenada aqui no campo de entrada, né? Apertando o Enter, teremos então um ponto A aqui, né? Com as coordenadas dadas ali. Vamos renumerar esse ponto para D, né? Só para deixar igual no exercício. E o segundo ponto, nós temos apenas o afastamento e a abscissa, né? Vamos colocar o afastamento, menos 4. Aliás, a abscissa, menos 4. O afastamento, menos 2. E a cota, como nós não temos por enquanto, vamos deixá-la igual a 0 aqui. Apertando Enter, teremos então a projeção desse ponto aqui no nosso espaço tridimensional. Vamos renomeá-lo para C, né, conforme o exercício. E os pontos ainda não estão na configuração correta, né, porque ele diz que o ponto C é paralelo ao plano bissetor par. No entanto, ainda não temos esse plano aqui na nossa janela 3D, né? Então vamos inserir um plano que represente o plano bissetor par. Primeiramente, o que seria, né, plano bissetor par? Ele é um plano que corta a linha terra, né, ou seja, o eixo das abscissas, formando 45 graus e passando pelos diedros pares, né, o segundo diedro e o quarto diedro. No GeoGebra ele é dado pela função z igual a menos y, porque o z representa a cota e o y o afastamento. E esse plano é dado então pelos pontos que possuem uma cota igual o inverso do afastamento, né? Que no segundo diedro o afastamento é negativo, né? Se nós pegarmos o inverso deles, teremos valores positivos, que no caso são os valores da nossa cota aqui, né? Positivo. Apertamos Enter, então temos o nosso plano bissetor par. Vamos mudar a cor dele aqui, pegar uma cor vermelha, e assim temos o nosso plano bissetor par. Vamos então agora, a partir disso, tentar descobrir qual é o valor da cota, né, do ponto C aqui. Vamos primeiramente construir a reta, né, CD. Temos então ela aqui. Podemos perceber que ela não está, né, na sua configuração correta, pois não está paralela, né, ao bissetor par, né, que é esse plano vermelho. Então, o que nós podemos fazer para deixá-lo paralelo a esse bissetor, né? Nós teremos que mudar o valor da altura, né, que é o valor que nós não tínhamos ali. O que nós podemos fazer com a altura é aumentar ou diminuir. No caso, aumentar aqui basicamente não vai fazer, né, com que essa reta fique paralela ao bissetor. Então o ideal seria que diminuir, né, a altura, né, a cota desse ponto C. Então vamos clicar duas vezes aqui sobre o ponto C e descê-lo, né, até que ele esteja mais ou menos paralelo ao bissetor par, né? Aqui ele está mais ou menos paralelo, mas para ter certeza vamos, né, medir a distância dos dois pontos até o plano bissetor, né?
Então nós traçamos um perpendicular passando pelo ponto D e o plano horizontal, e outra passando pelo ponto C e o plano horizontal, né? Marcamos então a interseção dessas perpendiculares com o plano e podemos medir a distância através de segmentos aqui. O segmento ligando D até B, que é o ponto no bissetor, e outro de C a A, né? Ocultamos agora estas retas e teremos apenas os segmentos medindo as distâncias. Vamos mudar a cor deles para verde e percebemos que a distância ainda não está igual, né? Um está 7, outro está 6,69. Então vamos aumentar um pouco mais a distância desse. Chegando em 7, teremos então que os pontos, né, a reta CD ali no caso, né, está paralela ao plano bissetor par, pois ambos os pontos C e D possuem a mesma distância, né, até esse bissetor. Obtemos com isso então a nossa cota do ponto C, né, que não tínhamos anteriormente, e agora descobrimos que é menos 5, né, tem um valor de menos 5. Com isso já podemos construir a nossa épura, né, que é o que é solicitado no exercício. Vemos aqui então na janela de visualização, né, e vamos utilizá-la para a construção da nossa épura. Eu já optei aqui o eixo Y, que não é necessário, né, na construção da épura, né, de uma reta. Vamos então construir essa épura através das coordenadas do ponto que nos foi dado ali, né? Para a reta C, nós temos uma abscissa menos 4 e um afastamento menos 2. Como na épura o afastamento tem um sinal diferente, né, o inverso do sinal que é dado no ponto, nós utilizaremos a coordenada menos 4 para a abscissa e 2 para a projeção do afastamento, né? E para a projeção vertical, utilizaremos a coordenada menos 4 para a abscissa e menos 5 para a cota, né? Para o valor para obtermos assim a nossa projeção vertical aqui, certo? Do plano C. Esse ponto F aqui é o nosso C', né? Nossa projeção C no plano pilinha, o plano vertical, e essa é a projeção C, correto? CD, por que ficou CD? Não sei porque eu coloquei C. Ok, vamos deixar C. Agora, as projeções do ponto D, né? Primeiro temos uma abscissa menos 7 e um afastamento menos 4, que na épura vai para a altura 4, né? E para a projeção vertical, né, do ponto D, temos menos 7 para a abscissa, menos 7 para a abscissa e menos 3 para a cota. Obtemos com isso então as projeções dos pontos C e D. Vamos enumerar aqui. F é a projeção vertical do ponto D, renomeemos para D' e E aqui é a projeção horizontal do ponto D, renomeemos para D então. Correto? Fazemos agora a projeção das retas, né? Primeiro a projeção horizontal do ponto C com a projeção horizontal do ponto D. Não vou deixar azul porque já é a cor dos pontos. Vou mudar aqui para preto mesmo. E agora a projeção vertical, né, da nossa reta CD, né? Selecionar os dois segmentos aqui, as duas retas e duas projeções, e ocultar os rótulos apenas para questão de estética. Vou aumentar aqui um pouco o zoom, tirando a bolinha do mouse, e fazer as linhas de chamada aqui, né? Construir as linhas de chamada. Podemos selecionar essas duas linhas de chamadas e pontilhá-las, né, através do GeoGebra aqui. E com isso temos construída a nossa épura da reta CD, né, com as suas projeções horizontal e vertical.
E o que é interessante se perceber quanto a essa épora é que as projeções horizontal e vertical são paralelas, certo, pessoal? Bem fácil de perceber isso, né? Até porque esses dois segmentos, nomeados pelo GeoGebra como Q e R, possuem a mesma distância, né? 7, que seria a distância também da reta CD ao plano bissetor par, né? E isso de as projeções serem paralelas não é uma coincidência. Sempre que uma reta é paralela ao bissetor par, as projeções horizontal e vertical dessa reta serão paralelas, certo? Então, mesmo que nós não tivéssemos construído a reta no espaço, né, no espaço 3D ali, sabendo que as projeções são paralelas, nós poderíamos descobrir qual era a cota, né, do ponto C, né, que nós não obtínhamos, descobrimos depois que era menos 5. Poderíamos ter descoberto essa cota sabendo desse paralelismo, né, sabendo desse paralelismo das projeções. Bem, épora pronta, exercício concluído. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo, né? Se inscrever no canal. E quem sabe algum dia, né? Vai ter mais vídeo aí de resoluções de questões aí. Até mais. Temos com isso então, né? As coordenadas do nosso ponto C e D. E para a projeção vertical, utilizaremos a coordenada menos 7 para x e menos 3 para y. Não, tem coisa errada aqui. Deu merda. Obtemos com isso então, né, as coordenadas. Eu já ocultei aqui o plano y, né, o eixo y, né, que não é necessário, né, durante a épora, na construção da épora. Eu já ocultei aqui o eixo y